Shabbat Shalom a você que nos assiste através do YouTube, você que está aqui presencialmente. Bom dia, Boker Tov. Eu sou o professor Mateus Andona, estamos aqui desde a sinagoga Har Zion e convidando você a participar de um estudo muito importante. Dá uma olhada aqui na tela comigo. A porção de hoje é Shlach Lecha, envia, e o título desse estudo é O Verdadeiro Pecado dos Espias. A porção corresponde números 13 até o final do capítulo 15, e você está vendo aqui uma edição comemorativa, um selo, né? Um selo que foi lançado em 1954 lá em Israel, e ele faz ali a descrição do texto dessa semana, que os espias voltam do vale de Eshcol, lá perto de Hebron, e eles trazem um cacho tão grande que teve que ser colocado numa vara e 2 homens carregando. Então, Israel decidiu fazer, na década de 50, esse selo comemorativo, com o texto ali de Bemidbar embaixo, ó, Eretz Asher Hi Zvat Halav Dvash. Então, a terra, ela é uma terra que mana leite e mel. Meus irmãos, nós vamos ver hoje, então, talvez uma coisa que você nunca ouviu antes. Talvez o que eu vou falar aqui você nunca ouviu antes. Mas eu quero questionar. Eu quero que você pense comigo no verdadeiro pecado que os espias cometeram. Porque foi um pecado, foi uma falta grave. Meus irmãos, esse relato catastrófico que eles dão aqui nessa porção que nós estamos estudando hoje, alterou a história do mundo. Não alterou só a história de Israel, não. Alterou a história do mundo. Mudou os planos do Eterno. Por causa desse relato, que foi, inclusive, não à toa, no dia 9 do mês de Av. Foi o primeiro Tisha B'Av. A primeira desgraça de 9 de Av foi esse dia aqui, que eles deram esse relato. E você leu comigo esse relato, nós vamos ver aqui, ele alterou os planos de Deus. Era para o povo chegar em Israel em talvez aí 15 dias. Com 15 dias a mais, eles chegariam à terra de Canaã, conquistariam a terra. Moisés construiria o templo anunciado para a casa do Eterno. Israel seria um reflexo do reino dos céus na terra, abençoaria todas as nações, o chamado de Abraão seria cumprido, talvez até o Mashiach viria já nessa época, porque o trono seria estabelecido e preparado para ele lá em Jerusalém. Então estava tudo planejado. Mas aí claro que já estava na presciência de Deus, mas houve o quê? Houve uma mudança. O relato dos espias foi um relato catastrófico. E Deus dá uma punição. Ao invés de caminharem mais 11, 15 dias e chegarem lá em Canaã, vocês vão ficar 1 ano para cada dia que esses espias ficaram lá na terra de Canaã. Vocês vão ficar 1 ano perambulando pelo deserto, peregrinando pelo deserto. 40 anos. Toda aquela geração acima de 20 anos morreu. E foram os filhos que o povo, murmurando, disse: nos tirou do Egito para morrer nesse deserto aqui? Para morrer nesse deserto aqui, nossos filhos serão presas fáceis desses inimigos aí, habitantes de Canaã? E Deus falou: ah, é? Os que seriam presas fáceis, esses vão tomar posse da terra, e toda essa geração de incrédulos vai ser enterrada aqui nesse deserto. Então, algo tremendo. Aí, os rabinos têm se perguntado desde a antiguidade: mas por que, como esse pecado foi tão grave? Será que foi só falta de fé? Mas como foi falta de fé? Primeiro, não foram quaisquer hebreus, judeus que Deus convida para poder ir lá e espionar a terra. Vocês vão ler comigo aqui no capítulo 13. Foram os Roshei, Matot Israel. Foram os príncipes. Por isso que nós usamos essa terminologia aqui, Rosh. Rosh quer dizer cabeça. É? Príncipe Francisco, príncipe Rodolfo. Não chama ele de príncipe, pode chamar Roche. Mas é uma tradução, às vezes eles traduzem como príncipe, mas na verdade é cabeça. Eram líderes. E Deus escolhe um líder para cada tribo, e esses 12 representantes líderes iriam lá para poder ver como é que era a terra. Vamos dar uma olhada aqui na narrativa original? Olha só, Números no capítulo 13. Pode ler comigo aqui, veja.
como que o principal evento da Parashá Shalach Lecha é tradicionalmente compreendido? Qual que é a narrativa do que realmente ocorreu em Números 13? Vamos falar aqui, vamos ler. Envia homens que espiem. Agora eu coloquei o verbo ali no original, iaturo, vem de iaturo, né? É o verbo ali que traduziram, depois eu vou falar sobre isso como espionar, mas na verdade não é. Mas envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual Rosh, príncipe entre eles. Ao cabo de 40 dias, né? Aí passa, eles vão lá, ficam 40 dias. Ao cabo de 40 dias, eles voltam de espiar a terra. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente é uma terra, Zvat Halav Dvash, é uma terra que mana leite e mel. Para aqui comigo. O que quer dizer terra que mana leite e mel? Será que as águas lá, as nascentes, eram de leite? O mel brota da terra? Não, é uma expressão que significa o quê? Uma terra próspera, uma terra que tem pasto, uma terra onde pode habitar gado, uma terra que tem florestas, que tem flores, que tem vegetações onde colmeias, abelhas podem produzir mel. Então quer dizer um sinônimo de prosperidade, uma terra boa, terra próspera. Volta para cá, vamos lá. E este é o fruto dela. Então eles mostram lá o cacho que eles escolheram lá em Hebron, o cacho gigante, né, de uva. E engraçado que essa era a época da primícia das uvas, né? Então eles chegaram lá numa época boa. Mas o povo, porém, diga porém, esse porém em hebraico é éfes. Não é o porém que a gente está acostumado. Aval é porém em hebraico. Mas aqui ele usa a palavra éfes. Éfes em hebraico é zero. Nulo. Então, em outras palavras, eles deram esse relato breve, né? Ó, fomos à terra. E a terra verdadeiramente é boa. Ela é terra que mana leite e mel. Está aqui o fruto dela. Mas, Éfes, ou seja, desconsidera tudo agora que eu falei de bom, que agora que vai vir o relato do que nós vimos na terra. Aí eles começam. Éfes, a terra, o povo que habita nela é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. E vimos ali também os filhos de Anak, os Bnei Anak, que constroem lá Hebron, né? Era uma turma aí de grande estatura. E os amalequitas, o pior de todos os inimigos de Israel, habitam no Negev. Os heteus, os jebuseus e os amorreus nas montanhas. E os cananeus ao pé do mar, na costa e no vale do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, alô em hebraico, peraí. Eles nem começaram ainda o relato direito. Eles estavam só relatando o que eles viram. Mas para Caleb ter se levantado e mandado o povo se calar, a gente já sabe que o povo já estava o quê? Já havia iniciado entre o povo um desespero. Uma desolação. E nem começaram o relatório ainda. Relataram o que viram. Relataram o tamanho do povo. Relataram como eram as cidades. O povo começa a desesperar. Caleb se levanta. Caleb de Judá, príncipe de Judá. E diz o quê? Para, gente, pera. Lê aqui. Meus irmãos, vamos subir, possuir essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Foi promessa do Eterno. Porém, os homens que com ele haviam subido, os outros príncipes, disseram o quê? Não podemos subir contra este povo, porque ele é mais forte do que... E essa expressão do que nós em hebraico, eu coloquei aqui em amarelo para você, ela também é catastrófica. Meu filho acha engraçado que eu falo isso, catastrófico. Mas é, porque a expressão hebraica é mimeno. Diga, mimeno. Mimeno pode ser, e o termo gadol mimeno, pode ser maior do que nós, mais forte do que nós, e o termo hazak mimeno, ou mimeno pode ser maior do que ele. Então pode ser ele, se você tira as vogais, ou nós. Então, qual foi o período dessa frase?
Tem rabinos que dizem, olha, o que aqueles príncipes disseram foi, na verdade, o quê? O povo é mais forte do que ele. Olha, meus irmãos, o povo é mais forte do que ele. Não podemos subir. Continua. Olha só. E, diante dos filhos de Israel, infamaram, ditam em hebraico. Ditam inflamar. Dar mau relatório. Lembra que os irmãos de José traziam o quê? Traziam o quê para o pai? Ditam, infamavam, a infâmia. Olha só, eles então infamaram a terra, fizeram um relatório mau da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que nós vimos ali são homens de grande estatura. Vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Então, quer dizer, eles relataram aqui como eles se viam, né? Eles espiavam lá aqueles gigantes, e eles olhavam para si, olhavam a sua estatura. Nós somos gafanhotos perto desses gigantes. Mas olha o problema, continua lendo comigo. E assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, eles fizeram uma suposição que o povo dali também via os hebreus como gafanhotos. Mas ninguém falou isso para eles. Eles eram espias, eles não comunicaram com ninguém. E eles acharam que eles se achavam gafanhotos e o outro lá também achavam que eles eram como gafanhotos, ou seja, fracos. Ô, gente, aqui, vem cá, olha para mim. De onde eles tiraram essa suposição? Da falta de fé nas promessas do Eterno, deles próprios. Por quê? Se você lê lá em Josué, quando Josué envia de novo espias lá para espionar Jericó, e eles encontram com Raabe, o que a Raabe fala para eles? Todo mundo aqui está morrendo de medo de vocês. Chegou aqui a notícia do que Deus fez com vocês lá, o povo aqui está morrendo de medo, não tem ninguém com coragem mais, quando ouve falar no nome de vocês. Olha só que era o contrário. Eram eles que estavam com temor dos judeus. Mas eles falaram o que para o povo? Eles acham que nós somos gafanhotos, vão nos devorar. Continua aqui. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em uma só voz alta, e o povo chorou naquela noite, a noite do Tisha B'Av, olha aí. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação, e a congregação, a uma só voz, respondeu aos líderes: tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Agora você começa a entender um pouquinho da gravidade dessa história. Meus irmãos, haviam acabado de atravessar o mar, viram as maravilhas, passaram-se aqui 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, me parece, viram a glória de Deus, comiam milagre todos os dias, e falaram, nós vamos morrer aqui com esses gigantes. Não tem a mínima condição de conquistarmos esse local. Olha aqui comigo, acompanha aqui comigo, veja. Muitos interpretam essa narrativa que eu acabei de ler da Torá como uma demonstração de falta de fé e coragem apenas por parte dos líderes, dos príncipes. Mas todos esses príncipes, se você se lembra, viram e testemunharam dos milagres, da glória e do poder do Eterno, quando Deus os retirou com o braço forte do Egito. Esses príncipes aqui viram as pragas, viram a morte dos primogênitos, viram o destruidor passando à meia-noite, levando todo primogênito de homem ou de animal, viram a água tornando sangue, acompanharam as pragas, viram o mar se abrindo. Atravessaram a pés enxutos um período aí de uma travessia aí de talvez uns 18 quilômetros, que daria,
com paredes de água dos dois lados. Sabe qual que era a profundidade onde eles atravessaram no Golfo de Aqaba, lá na Arábia Saudita? O local onde eles atravessaram, sabe qual era a profundidade onde eles andaram ali? 100 metros de profundidade, 100 metros. Ou seja, a parede, como a Torá fala, né? Que ficou paredes como se fosse muro de água dos dois lados. Era um muro de 100 metros de água. Imagina você andando, e os rabinos falam que a passagem era para uma pessoa só de cada vez. Não sei se isso corresponde com a verdade. Mas o quê? Paredes de 100 metros de água de cada lado. Aquele vento soprando do Oriente. Então esses príncipes viram isso tudo. Viram quando o exército de Faraó encalhou, atolou-se, as carruagens foram todas atoladas ali, não podiam nem avançar nem retroceder, e Moisés dá o comando, o que acontece? As águas voltam, e aqueles egípcios nunca mais foram vistos. Então esses príncipes viram essas manifestações de poder. E como assim eles voltam e dão esse relatório que não vão conseguir conquistar a terra? Onde está Deus? Então a gente tem uma tendência de interpretar como sendo só um pecado de falta de fé e falta de coragem. Mas poderia, olha aqui em amarelo, poderia esse relato dos príncipes estar conectado a outro motivo? O pecado poderia estar conectado a outro motivo, sem ser a falta de fé? Sem ser a falta de coragem? Que a punição foi muito grave. Meu irmão, a punição delimita a gravidade da falta. Quanto mais grave e severa é a punição, mais grave foi a falta. Então isso foi muito grave. Uma simples falta de fé, uma simples falta de coragem, não faria o Eterno tomar uma reação, uma decisão dessa. Então o que aconteceu? O que na verdade aconteceu? Será que aqueles príncipes não tinham coragem nem fé no poder de Deus? O que eles realmente foram fazer lá nesses 40 dias em Canaã? Essa é a minha pergunta para você. Para que a gente possa aprender e aplicar nos nossos dias. Porque, meu irmão, esse pecado que sofreu essa punição da parte do Eterno, não cometam. Não cometam. Então nós temos que entender o que aconteceu para você evitar de cometer nos dias de hoje. E eu vou avisando. Muitas pessoas cometem o pecado dos príncipes hoje em dia. E sente a vida arrastada, sente que a vida não prospera, sente que está preso, sente igual aqueles desenhos animados. Lembra que o sujeito que não tinha sorte, ficava uma nuvenzinha escura, chovendo, só em cima da cabeça dele? Já viram essa cena nesses desenhos? Tem gente que se sente assim. Mateus, está tudo dando errado, está tudo dando problema, está tudo complicado na minha vida. E muitas vezes a pessoa está incidindo no famoso pecado dos espias. Vamos analisar aqui então o que poderia ser esse pecado. E aí eu vou pedir a você licença para a gente explorar esse capítulo 13, verso 2, em hebraico. Vamos ver, tem que entender mais fácil, tem que ser mais fácil para a gente compreender que gravidade foi essa. Dá uma olhada aqui comigo. Números 13, 2. É o início da paraxá. Shlach lecha, aqui já é meio complicado, né? Porque shlach lecha literalmente é envia para ti. É como se o verdadeiro beneficiado de enviar os espias fosse o próprio espia. E envia para eles mesmos, ou seja, era alguma coisa que Deus estava querendo junto com Israel. Enfim, vamos avançar, que isso aqui daria outro estudo, mas eu não posso parar aqui. Então, Shlach envia, vamos traduzir como envia. Shlach anashim, homens, vayaturu et eretz Canaan, que vão, yaturu, que vão letayer, que vão espionar, não, você vai ver comigo. Lá na terra de Canaã, a qual eu dou para os filhos de Israel. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Diga, Por isso que tem que fazer o hebraico bíblico. Porque o hebraico vai te dar essas nuances que a tradução perde. É simples.
Olha só, no hebraico bíblico, existem verbos que são usados para espionar ou espiar. Olha que interessante. Se você vai lá em Deuteronômio, quando Moisés está recontando essa história aí dos espias, ele usa o verbo o quê? Larpor. Larpor quer dizer o quê? Escavar, explorar. Então Moisés fala assim, lembra quando eu enviei espias, vocês pediram para eu enviar espias? E eles foram lá e espiaram, espionaram a terra. Então ele usa esse verbo aqui, ó, larpor. Larpor é explorar. O outro verbo que a gente tem em hebraico para espiar é o quê? Leragel. Por isso que o nome dos espias é meraglim. Meraglel literalmente quer dizer espionar mesmo. Lembra quando José desconfia dos irmãos? Falam com ele, vocês não são filhos de Jacó nada, vocês são o quê? Meraglim, vocês são espiões, vieram aqui para ver os pontos fracos da terra. Essa é a palavra certa para explorar, para espionar. Olha aqui, leragel, explorar. Aí, explorar não, espionar, buscar os pontos vulneráveis. Mas não foi esse verbo que Deus usou no comando que ele dá lá em Números capítulo 13, verso 2. Ele usa esse verbo aqui, ó. Na ordem do Eterno, em Números 13, 2, não há nenhum desses verbos acima. O verbo que aparece 12 vezes, olha o número, 12 vezes aparece essa paraxá, é o verbo latur. Diga, latur. Latur não é espionar. Latur é fazer turismo. Latur significa literalmente descobrir, procurar o bem, buscar o belo, buscar aquilo que é majestoso, explorar as belezas. Por isso que ele é usado no hebraico moderno como fazer turismo. E o substantivo tayar, que vem do verbo latur, é turista. Aqui, você vai fazer turismo em algum lugar, você vai ficar procurando os defeitos, a vulnerabilidade do local? Não, você vai o quê? Você vai desfrutar. Você vai aproveitar as coisas boas. Então o sujeito vai numa cidade, ele vai fazer turismo, ele vai letayer, ele vai ser um tayar, ele vai ser um turista. O que ele vai fazer? Ele vai explorar? Vai, porque ele nunca esteve ali antes, mas ele vai explorar buscando o quê? Os pontos bons, os locais, o quê? Os pontos turísticos. Ele vai no Rio de Janeiro. Você vai fazer turismo no Rio de Janeiro. Onde é que você vai querer naturalmente conhecer, visitar, buscar a beleza, buscar o esplendor, explorar o belo? Você vai no Corcovado? Você vai visitar lá o Cristo Redentor? Você vai lá na Lagoa, o Rodrigo de Freitas, você vai explorar, você vai em algum museu? No caso das mulheres, um shopping lá, bonito, né? Os homens também gostam de shoppings, né? Então vai num shopping. Mas você vai querer explorar coisa boa, você está gastando. Você vai querer explorar o lado bom da cidade. Você não está sendo enviado lá para... Você não está sendo enviado lá para investigar defeito. Você não está sendo enviado lá para investigar corrupção. Você não está lá para investigar violência. Eu vou fazer um teste aqui de quão violento é o Rio de Janeiro. Se você for para lá com essa intenção, então se você vai a turismo, você vai explorar os pontos bons da terra. E é exatamente esse verbo que é usado no comando que Deus dá. Deus falou, envia homens que vão latur, que vão fazer essa exploração buscando os pontos bons da terra, buscando as vantagens da terra. Ei, o povo nunca tinha tido estado lá, ninguém sabia como que era Canaã. Então Deus manda esses exploradores para fazer com que o povo se apaixonasse por aquele local. Gente, é o objetivo da promessa.
Ficaram 400 anos no Egito. Abraão recebeu essa promessa para ir para Canaã. Olha quantos séculos estão aguardando esse momento de entrar nessa terra. É um cumprimento profético. É a promessa aqui do Eterno. Vocês estão prestes a cumprir a promessa. Então tem que ter um vínculo de amor. Não pode ser, cadê o local que Deus prometeu? Deixa eu ver como é que é. Não é assim. Você tem que estar no espírito correto. Por isso os espias foram enviados. Para verem os pontos positivos e contaminarem o povo de Israel com as belezas daquela terra, com as vantagens daquela terra. Claro que tem problema, claro que ia ter dificuldades, mas o objetivo não era relatar as dificuldades. O objetivo dos 40 dias não deveria ser relatar as fraquezas, as dificuldades que eles teriam. O objetivo era fazer com que o povo se apaixonasse por aquela terra, antes de entrar nela. E assim eles cumpririam a promessa do Eterno. Mas, o que aconteceu? O que aconteceu? Ô, meus irmãos, isso é muito simples. Deixa eu dar um exemplo aqui. Para você entender o erro dos espias, você tem que entender um outro exemplo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Imagina que você é residente lá em Goiás. Tem algum goiano aí? Então você é lá de Goiás. E aí, o seu pai tem uma visão de noite. E Deus fala com ele assim, ó, você vai sair de Goiás, você vai vender tudo. Você vai negociar lá com o seu chefe para te dar uma indenização muito boa, gorda, e você vai com a sua família toda morar lá na Pampulha, em Belo Horizonte. Pampulha? Você nunca tinha ouvido falar Pampulha? Você vai morar na Pampulha. E aí, a esposa dele fala, mas você é doido? Você tem tantos anos na empresa, nossos filhos já estão todos empregados com bolsa, vai largar isso tudo? Aí ele fala assim, ó, se Deus está conosco, Ele vai nos agraciar, nós vamos sair de mãos cheias, ninguém vai sair de mão vazia. E acontece isso. Ele recebe uma gratificação na empresa, os filhos recebem bônus, eu sei que todo mundo sai abastado. Tinham os filhos mais velhos, os filhos mais novos, aí vai todo mundo de carro para Belo Horizonte. Passa ali, né? Uberlândia, né? Passa do Uberlândia, dá uma paradinha ali de Divinópolis. Divinópolis tem que descer muito. Sei lá, Nova Serrana, né? Passa ali Nova Serrana. E aí, quando você está chegando em Belo Horizonte, você para em Betim. Parou em Betim. Por quê? Porque o pai pensou assim, peraí, eu vou chegar lá, Deus prometeu a nós morar na Pampulha, né? Ninguém nunca esteve lá. Pegou os dois filhos mais velhos, falou, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui no hotel, vocês vão lá, pega o carro, vai lá nessa Pampulha, dá uma olhada lá como é que é a Pampulha. Lembra, meus filhos, é a promessa que Deus deu para o papai. Nós estamos mudando tudo, está mudando o destino da família, é o local que Deus nos quer. É lá que nós vamos construir, vocês vão ter a família de vocês, vai ser construída lá nessa Pampulha. Então, Pampulha, vai lá, dá uma olhada lá, Latur, Veaturo, vai lá e faz um turismo belo. Relata para a gente aí as coisas boas lá da Pampulha, antes da gente chegar lá. E aí os dois vão, certo? A família fica lá em Betim, e os dois irmãos, tem alguém de Betim? Tem, vocês estão rindo, né? Eu sei que tem muita gente aqui de Betim. Mas não era Betim a promessa foi Pampulha. Pampulha, para quem está assistindo aqui, é uma região aqui de Belo Horizonte. Aí, os dois chegam lá na Pampulha e dão um passeio, não é isso? Dão um passeio e tal. Eles voltam. E o pai pergunta, e aí? Falou, pai, tem uma lagoa lá que é bonita. A gente viu ela assim, achei bonito. Né? E tem umas árvores lá, uma região arborizada.
Mas, porém, quando não chove é um fedor que ninguém aguenta andar naquela orla da lagoa. Ô pai, tinha nuvem lá que era pernilongo, a gente achou que era fumaça, era pernilongo. Pai, não tem condição. E a gente chegava lá, e a gente falava, perguntava para as pessoas olhavam a gente assim meio estranho, era o nosso sotaque, né? E aí, que eles, agindo dessa forma, o que a família que largou tudo, estava em viagem, estava prontinho lá em Betim para poder migrar aqui para Pampulha, o que aconteceu no coração daquela família? Puxa, essa é a promessa? Nós largamos tudo lá para viver numa lagoa perto de uma lagoa fedorenta, infestada de pernilongo. A lagoa fede quando deixa de chover muito tempo, fede. Tem pernilongo quando você caminha lá 5, 6 da tarde. Cadê o Zé? O Zé todo dia caminha lá. O Zé já está imune já, ele desenvolveu uma imunidade, o pernilongo não chega nem perto dele. Você está entendendo? O relato em si não é inverídico. Mas qual era o objetivo do pai ao pedir para que os 2 filhos explorassem a Pampulha? É fazer com que a esposa e os outros filhos se apaixonassem pelo local antes de chegar lá. Para que eles pudessem entender que aquilo ali era um cumprimento da vontade divina. Porque quando você chega lá sabendo que o seu chamado é estar ali, sabendo que o seu chamado, sabendo dos pontos positivos, tudo bem, vai ter dificuldade, mas tem coisa boa também. Se você já chega lá apenas com o aspecto negativo, você não vai desenvolver um vínculo de amor. E olha só. Ou seja, os 12 príncipes não foram enviados para espionar, para verificar ponto vulnerável, ponto fraco. Eles não foram enviados para isso. Eles foram enviados para relatar os pontos bons da terra, a beleza, a prosperidade, o potencial que aquela terra tem. Mas por que o Eterno daria uma ordem como essa? Por que tem que ir para poder fazer o povo se apaixonar antes de chegar lá? Eu vou trazer um dito rabínico para você. Não faço isso muito não, mas vou fazer hoje. Tem um tratado no Talmud que trata só de casamento. Tradição judaica, eles vão tratar só de casamento. Olha o que os rabinos dizem, lá no Tratado Kiddushin, página 41, lado A. Olha, eles dizem, é proibido que um homem se case com uma mulher sem vê-la primeiro. É proibido. É proibido se casar com uma mulher sem vê-la antes. Na cultura judaica. Ah, mas eu vejo, Mateus, essas culturas, as mulheres... Não, isso não é judeu. O judeu tinha que ver. Por quê? É naquela visão, naquele troca de olhares, é que é desenvolvido um amor. O casamento é compromisso, mas não é só compromisso, também tem que ter o sentimento. Então tem que ter a visão. O sujeito não pode estar casando nem com uma pessoa que ele nunca viu. Então, por causa disso, Deus quis o quê? Desenvolver um relacionamento, antes de chegarem lá, de amor entre o povo e a terra de Israel. O objetivo do cumprimento divino. Meus irmãos. Então fica a dica aí para os jovens, nunca se case com alguém que você nunca viu. Vocês estão rindo? Você já viu a quantidade de gente que entra em golpes porque ficam se relacionando com pessoas pela internet, chamada de áudio, e sempre quando pede para fazer chamada de vídeo, a pessoa fala que não pode, e marca casamento sem nunca ter visto a pessoa. Eu vi no jornal essa semana. Aí o noivo que não aparecia nas chamadas, era só chamada de áudio. O cara era super carinhoso, tinha uma voz assim de locutor FM, sabe aquela voz? Aí a mulher ficou apaixonada. E aí o repórter perguntou, mas a senhora nunca viu? Não, não vi, porque a voz dele era tão bonita, ele falava umas coisas bonitas para mim. Mas por que ele não mostra o rosto? Não, ele falou que tem vergonha, ele não gosta assim de coisa de vídeo e tal.
E aí o sujeito vai, marcaram um casamento, a mulher tinha uma herança, comprou lá um apartamento que eles iam morar e tal. E ele falou, olha, eu preciso arrumar minhas coisas aqui, e a minha mudança, que eu já tô, você tem que depositar 10 mil reais para mim, toma o Pix aqui, você deposita para mim que eu já estou indo para aí. A mulher está esperando até hoje o noivo chegar. Então essas coisas acontecem até os dias de hoje. Não case com ninguém que se você vê, você tem que ter a visão, é muito importante. Tem que ter o quê? Tem que ter o vínculo emocional que é construído também com a visão. E é por isso que Deus queria estabelecer esse vínculo de amor do povo com a terra de Canaã antes de chegarem lá. E é por isso que os espias são enviados. Para contaminar o povo com amor à terra, mas eles fazem o contrário. Eles difamam a terra. Eles infamam a terra. Infâmia. Dá relato malvado, dá relato maligno. Dá relato catastrófico, amedronta o povo, bota medo no povo, desencoraja o povo a conquistar Canaã. E aí, meu irmão, olha só, os príncipes foram enviados para fazer com que o povo se apaixonasse pela terra e pela promessa, apaixonar pela terra e apaixonar pela promessa. Eles deveriam relatar o lado bom, alimentando a esperança e a gratidão a Deus por estarem cumprindo a promessa dada aos patriarcas. Mas apenas 2 dos príncipes. Quem foram? Quem foram? Pensa muito não, vamos lá. Josué e Caleb, só os 2, entenderam qual era a sua missão. É exatamente o que Caleb fala. Irmão, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos contra esses aspectos negativos. Não acreditem nesses relatos, não. Nós podemos sim conquistar a terra. Tem gigante, tem fortaleza, tem muro alto, mas quanto maior o muro, maior o medo. Tem que pensar também pelo outro lado. Para que é a cidade com um muro desse tamanho? Eles têm medo. Mas não. Caleb tentou. Os outros 10 agiram como espias, buscando as fraquezas e a vulnerabilidade da terra, a qual não encontraram. Por isso que eles ficaram desesperados, não tinha ponto fraco. O erro dos espias, então, não foi só falta de fé e falta de coragem, mas sim não terem entendido qual era a missão. Qual era a missão? Fazer Israel cumprir a promessa de Deus e conquistar aquela terra no poder do Eterno. Essa era a missão. Contaminar o povo com amor à promessa de Deus. As promessas de Deus são boas, são agradáveis, são o melhor que Deus tem para nós. Ele nos promete e Ele cumpre. Meus irmãos, você tem que ser apaixonado. Você tem que ser apaixonado pelo seu chamado. Você tem que ser apaixonado pela sua missão. Olha só, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Meu irmão, olha aí. Eu gosto desses desenhos bíblicos, olha aí. Você está entendendo ali, ó? Olha o fruto da terra. Por não entenderem a missão, os 10 príncipes focaram nas coisas erradas em Canaã. Desencorajaram e amedrontaram o povo de Israel, aniquilaram a esperança de uma geração inteira e foram responsáveis por uma das piores falhas da história de Israel. Da mesma forma, vamos trazer para os nossos dias. Muitos irmãos e irmãs não entendem qual é a sua missão no reino. Não entendem a narrativa correta da qual fazem parte. Não possuem uma macrovisão de fé. Fica só fixada naquela fé do eu. Já viu isso na religião do eu? Eu, o que eu posso, o que eu consigo, o que eu tenho, o que eu posso,
não tem uma macrovisão, não tem uma cosmovisão de fé, de propósito, ela só está interessada nela mesma. E muitos judeus e não judeus, discípulos de Yeshua, incidem no mesmo erro dos 10 príncipes, desconhecendo a missão dada por Deus a Israel e todas as promessas de redenção do mundo através de Israel com seu representante Yeshua. Então, a pessoa não entende a sua missão no reino, não entende para que está aqui. Eu vou falar uma das frases mais básicas que eu ouço do meu pai há quase 40 anos. Que é a frase, uma das mais inteligentes que eu já vi. É um construto cognitivo que quebra um paradigma. Uma frase muito simples. O que meu pai diz? Se a intenção de Deus é só ter você morando no céu, bastava você ter uma experiência de novo nascimento e morrer no segundo posterior. Aceitei, Yeshua! Morreu. Por que você vai ficar aqui? Perdoa os meus pecados. Morreu. Por quê? Deus já levou. O objetivo não é levar você para o céu, ter você lá. Então por que você tem que ficar aqui mais 30, 40, 50, 60? Não faz sentido nenhum. E quando você, me ouve, quando você desconhece a missão, você infama a terra. Quando você desconhece a missão, você infama a criação. Você começa a achar que a criação de Deus é ruim. Você começa a achar que Deus errou. Você começa a achar que restaurar esse mundo aqui para voltar a ser a casa de Deus não vale mais a pena. Porque você foca só nos pontos maus. Você foca só nos problemas. Você foca só na ameaça. Você foca só na violência. Tem que ter a mente de Caleb e Josué. Tem que entender a missão que você tem nessa terra. Você foi criado para ser a expressão da glória divina. Esse planeta foi criado para ser uma extensão do divino, do céu na terra. O mundo foi criado para ser uma extensão do reino de Deus aqui, no mundo material. Nós fomos criados com o Espírito Eterno, nós temos a partícula divina, a fagulha divina dentro de nós. Cada homem, se você crê em Deus ou não, você foi criado com a fagulha divina. E a sua missão é deixar com que essa fagulha divina tome conta das suas atitudes, para que você santifique a criação. Meu irmão, olha aqui para mim, sabe qual que é o seu objetivo de vida? Reverter aquilo que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. Essa é a sua missão de vida, é reverter. Nós temos que reverter isso aí. E no poder do Messias nós temos como reverter. Nós vamos reverter. Lá era a casa de Deus, lá era o ambiente perfeito, lá Deus caminhava na viração, Yeshua caminhava na viração do dia com o homem. O homem era a expressão da glória de Deus, não tinha roupa. Não tinha roupa. A criação da roupa foi um resultado da rebeldia. O simples fato de eu usar roupa aqui significa que alguém lá atrás desobedeceu a Deus. Complicado, mas é verdade. Estou falando que agora você tem que reverter a maldição e andar pelado. Por que eles não precisavam de roupa? Você sabe? Que eles resplandeciam a luz de Deus. Eles eram corpos de glória. Eles eram corpos de luz. Eles resplandeciam, eles eram corpos de glória. Não precisava de roupa. A criação da roupa, como é que é roupa em hebraico? Quem sabe? Vai ganhar um calendário, quem souber. Espera aí, fala alto. Baguette. Dá o calendário para ele depois, viu, Renata? Cadê alguém que está me vendo? Ah, só onde é pau? Baguette. Roupa em hebraico é baguette. Qual que é a raiz de baguette? Essa eu não vou te perguntar, não. A raiz de baguette, roupa, é boged, rebeldia. A palavra roupa em hebraico vem de rebeldia.
Por causa daquela rebeldia lá no Jardim do Éden, o homem perde a sua glória. E Deus tem que fazer para ele o quê? Roupa de pele, né? É por isso que no final da Paraxá, lá no final do capítulo 15, que mandamento que você tem lá? Que mandamento que fecha o capítulo 15? E onde que o judeu tinha que atar o tzitzit? Na beged, na roupa, nos cantos da roupa. E por que ele tinha que atar? O meu está descaracterizado. Vem cá, doutor Francisco, traz o seu aqui. Hoje eu trouxe o meu talite, mas esse aqui que é o certo, ó. Por que o judeu, filma aqui para mim, por que o judeu tinha que atar essas franjas nas orlas do seu beged, da sua roupa, mas não era o tzitzit dos nós, não é a franja em si que é o mais importante é isso aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, é o cordão azul que há entrelaçado entre eles, chamado terrelet. E aí Deus fala, toda vez que ele vê o terrelet, ele vai lembrar de não andar segundo os seus olhos. Por que Eva cometeu o pecado e Adão cometeu o pecado? A maçã, o fruto era agradável aos olhos. Então, uma forma de você reverter o pecado do Éden que Deus instituiu, obrigado, doutor Francisco, uma forma de Deus reverter aquele pecado lá do Éden foi o quê? Manda colocar na beged, na roupa, um lembrete que não pode mais viver de acordo com as suas emoções, não pode mais viver com a sua visão, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo outro, não importa o que você acha, você tem que lembrar de guardar os mandamentos de Deus. A justiça de Deus é a verdade, a lei de Deus é a sua justiça, e a lei de Deus é a verdade. Por isso que Yeshua fala, a tua justiça é a verdade, a tua justiça, buscai o reino do eterno e a sua justiça, a sua retidão, a sua prática, e todas as coisas nesse mundo vão ser supridas para você. Então a nossa missão é reverter a maldição do Éden, a nossa missão é reverter aquele quadro de separação que foi feito lá no Éden e participar, sermos parceiros do Eterno para transformar essa terra de novo na casa de Deus, no jardim de Deus. Mateus, é impossível, não é não. Meu irmão, não acredita no que te disseram não. Mateus, nada presta, o mundo não presta, o mundo é ruim, o ser humano é ruim, é tudo ruim, nada do que eu fizer vai importar. Tira esse ensino medieval da sua cabeça. Isso é coisa de gentio que não entende a raiz judaica da palavra. Começa a ter os olhos dos profetas de Israel. Começa a ler sobre a restauração de Israel. Vai ler Isaías, vai ler Ezequiel, vai ler Jeremias, vai ver como que Deus tem prazer em restaurar só de Israel, restaurar a terra. Quando Israel for restaurado, a terra vai ser restaurada. E muitos ficam aí com o espírito dos espias. Tudo é ruim, a vida é ruim, nada presta, eu não presto, você não presta, ninguém presta. Aí vai visitar uma comunidade, vai visitar uma igreja, volta, seu amigo te pergunta, como é que foi lá? Péssimo. Instrumento alto demais. Parede da igreja preta. Pastor vestido lá, agora ninguém usa mais, até agora eles vestem como se fosse para balada, barzinha, vai pregar. Ô meu irmão, mas não teve nada de bom, quer dizer, você só viu coisa ruim? Olha só, o problema está nos olhos de quem está vendo, não é em si, só naquele local. E eu cheguei lá, ninguém me deu atenção, ninguém gostou de mim. Olha só, você não gostou das pessoas e está aplicando o quê? Que todo mundo está igual a você. Não é possível, foca só na coisa ruim, foca só no problema, foca só na crítica, foca só na falta. Tem que aprender a extrair o que é bom de todos os lugares, de todos os meios, de todas as pessoas. Os rabinos falam, ninguém é 100% mal. E ninguém também é 100% bom, não. É a visão
de Caleb e Josué. Você está tendo muita visão dos 10. Olha só, para a gente encerrar. Ah, meu irmão. Eu vejo o Tzitzit, eu lembro direto. Eu não posso agir conforme a minha visão das coisas. Porque nem sempre a minha visão das coisas está em acordo com a visão de Deus. Está aí o Tzitzit. Meu irmão, para a gente encerrar então, entenda de uma vez por todas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce e vivesse, não fosse extinto, mas vivesse, através da ressurreição, eternamente. Aqui, Deus amou o mundo. Mateus, mas eu achei que a gente tinha que odiar o mundo. Não. O mundo eu falo como criação. O mundo foi criação de Deus, deve ser amada e cuidada. Nós temos a responsabilidade de zelar e cuidar dela. Agora, o sistema do mundo, aí é diferente. Deus amou o mundo. Deus não amou o sistema do mundo, mas Deus amou a sua criação. Deus ama você e Deus ama a natureza. Por isso que Ele vai restaurar isso tudo. Ele não vai entregar isso para o diabo. Ele não vai queimar isso tudo no fogo. Ele vai restaurar isso aqui. Ele vai restaurar a sua vida, vai restaurar a natureza. Ele vai restaurar céus e terra. E aqui vai voltar a ser melhor do que era lá no Jardim do Éden. Para a gente encerrar, toda a criação é boa. Igual Paulo fala, tudo que Deus criou é bom. A criação é boa. E nós fomos designados com poder e autoridade para zelar e cuidar da criação. Nós somos ordenados a enxergar no próximo, atenção, nós somos obrigados a enxergar no próximo a imagem do Deus vivo, fazendo do nosso tratamento alheio um reflexo do nosso relacionamento com Deus. A maneira como você trata o próximo é a maneira como você trata Deus. Quando conduzimos pessoas escravas e idólatras ao evangelho de Yeshua, nós estamos contribuindo para restaurar o mundo. Nós estamos contribuindo para curar o mundo, transformar o mundo. Não anunciamos as boas novas para tirar as pessoas do mundo. Não o sistema, estou falando. O sistema tem que tirar mesmo. Mas eu estou falando da criação. Você não prega para a pessoa para ela morrer e ir para o céu. Não, volta aqui. Você anuncia as boas novas para tirar Você não anuncia para tirar as pessoas daqui, mas sim para curar o mundo. Lembra do tzitzit? Tzitzit é o quê? Tzitzit está santificando. Tzitzit santifica o que foi criado por causa da rebelião, a roupa. É um aspecto de você santificar aquilo que você tem que trabalhar para mudar. Quem está entendendo aí? E aí, pessoal, de toda a beleza da Torá, dos escritos e dos profetas, muitos escolhem se alimentar só do que consideram válido para cumprirem sua missão. Qual que é a missão da pessoa, às vezes, que ela crê que é a missão dela na Terra? O que é? Me comportar para eu ir para o céu, prosperar e adquirir riqueza, ser liberto de vício, alcançar um milagre, ser curado. Essas coisas são boas, mas essas coisas não são a sua missão principal de vida, não é isso não. Isso vai acontecer, mas elas não são o objetivo final. A pessoa pensa só no presente e considera só os aspectos negativos da sociedade. Se a pessoa vai na Pampulha e só vê pernilongo, só vê sujeira e capivara com carrapato, a pessoa... Gente, não é possível, você não apreciou a beleza? Você já viu a Lagoa da Pampulha ali na barragem no pôr do sol? Coisa maravilhosa, né? O Juscelino planejou isso com o Niemeyer de uma forma tão grandiosa. Tinha um cassino lá, meu irmão, coisa igual essas cidades aí no estrangeiro. Tinha um cassino, a casa do baile, né? Eu me lembro que era criança, meu pai me levava, né, na casa do baile. Já não tinha baile, era restaurante, né? Comia lá com aquela vista maravilhosa, não é isso? O Iate Tênis Clube, o pessoal tinha, né, andava de esqui aquático na lagoa, que coisa maravilhosa que era. Agora a pessoa só fica vendo defeitos, só fica pondo defeitos, só fica vendo um aspecto negativo. O problema está nos olhos de quem está enxergando. Mas a nossa caminhada de fé não pode se restringir a essas coisas, ao aspecto negativo. A gente tem que ter o espírito de Caleb e Josué. Não seja um espia, seja agente das promessas de Deus
E agora eu quero ler com você, pode ficar de pé comigo, fique de pé comigo se você puder, mas abra a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 6. Eu vou fazer uma alusão agora aqui, ó, que eu não fiz antes. Marcos capítulo 6, verso 35. Em declinando a tarde. Lembra que Yeshua queria ficar, falaram com ele que João Batista tinha morrido, aí ele quis ficar afastado, entrou no barco, foi para um lado mais afastado lá, da Galiléia, e o povo viu, correu todo mundo, quando chegou lá, estava o povo todo lá. Aí ele passou o dia inteiro ensinando o povo. Depois, quando estava tardinha, leia o 35, ó, declinando a tarde, vieram os discípulos a Yeshua e disseram, é deserto esse lugar, a hora já está avançada, despede esse povo para que eles passem nos campos ao redor, nas aldeias, e comprem para si o que comer. Porém, Yeshua respondeu, dai-lhes vós mesmos. Gente, isso aqui é uma palavra para judeu messiânico. Se vocês soubessem o peso profético que tem isso aqui. Dá de comer vocês. Vocês receberam unção para isso? Estou falando de comida material aqui não. E aí eles falaram, como é que nós vamos comprar 200 denários de pão para dar para esse povo? E ele lhes respondeu, quantos pães tendes? Vá ver. E sabendo eles, responderam, temos 5 pães e 2 peixes. Então Yeshua lhes ordenou a todos que se assentassem em grupos, repartindo grupos de 100, em 100, grupos de 50 em 50. Aqui, não dá tempo. Isso aqui é outra coisa. O alimento da parte de Deus, ele não é para multidões. Ele é para grupos. Por isso que meu pai fala, a restauração das raízes da fé não é para denominação. Mega church. Agora não fala igreja, mas fala church. É church. Eu vou lá na church para um momento de worship. Tá, então a sua church, Deus não está preocupado em restaurar denominações. Deus está preocupado em restaurar pessoas. Grupos. Vão avançar. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, se erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os discípulos distribuíssem. Repartiu também os peixes. E todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Depois vai ter outra, né? Outra multiplicação. Mas essa aqui foi a primeira, muito profética. Quando eu falo para judeus messiânicos, eu cito essa história aqui, que você fica achando que é, só multiplicou o pão. Não, tem algo por trás aí. Não dá para falar. Olha, mas o que eu quero dizer para a nossa aplicação aqui? Porque 5 pães, 5 remete a quê? Torá. Aos 5 livros da Torá. E 2 peixes. Os escritos e os profetas. Então, 5 pães e 2 peixes é uma alusão à Torá, os escritos e os profetas. A palavra de Deus. Os discípulos judeus messianos, recebendo a unção de Yeshua, perguntam, nós vamos dar o que de comer para o povo? Vocês receberam. Alimente-os. Mas não tem como. E Yeshua, então, abençoa e os dá o alimento, e eles redistribuem às nações. E se fartam, e sobram o quê? 12 cistos. O que sobrou daquela época está para ser usado agora. Aquela foi uma época especial. Paulo fala que naquela época havia nas igrejas apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Era uma autoridade. Só no dia do Shavuot, 3.000 receberam a assunção. Dentre eles havia esses profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. E atuaram levando a palavra, judeus messiânicos atuaram levando a palavra para todo aquele contingente de Israel e das nações.
E aí passou-se o tempo, a fé saiu de Jerusalém, foi para Roma, saiu de Roma, foi para a Europa, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos. Agora a palavra está fazendo o caminho inverso. Agora está saindo da América, voltando para a Europa, saindo da Europa, voltando para Jerusalém. E as nações estão famintas. Ei, as nações estão famintas. Chegou a hora desses descendentes, daqueles lá atrás, esses judeus messiânicos, alimentarem as nações novamente. E esses 12 cestos não vão só servir para alimentar Israel, que Israel está faminto. Por isso são 12 tribos de Israel. E com a mensagem que nós temos, a mensagem que o judeu messiânico tem hoje, vai servir não só para Israel, mas para as nações também. Olha aqui, olha aqui. Olha eles aí, ó. Os 5 pães, a Torá, e os 2 peixes, os escritos dos profetas, serão recolhidos e servirão de alimento para o povo de Israel. Eles alimentarão também as nações que foram unidas a Israel, estarão com Israel nos dias das dores de parto, na época do calcanhar do Messias. Deus fartará e suprirá o seu povo com o que tem sido desprezado por séculos, a lei, os profetas e os escritos. Vai capacitar os seus filhos a andarem em justiça e retidão, resplandecendo a luz do eterno, renovando a missão de todo servo de Deus, que é qual? Ser um agente da restauração de todas as coisas, do Tikkun Olam, e preparar o mundo para o retorno do Rei. Restauração já com os pães e os peixes, com a Torá, com Yeshua, com os profetas, com os escritos. Amém, amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.